segurança. O título da nossa reflexão é Meu Lugar Seguro. Abra sua Bíblia no Salmo de número 121. Eu quero ler com você esse pequeno texto, esse pequeno salmo. E ao encontrar o texto, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor, né? Salmo 121. Se alguém não tiver uma Bíblia, né? Ok. Aliás, cadê os Novos Testamentos? Estão aí. Pode sempre disponibilizar para os nossos visitantes, aquele que veio pela primeira vez. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez na igreja aqui? Em Laje, no culto? Tem alguém? Depois, se tiver, só faça um aceno, depois o introdutor vai te dar um presente. É uma parte da Bíblia, não toda a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, mas pelo menos o Novo Testamento e mais Salmos e Provérbios. Então, se estivesse já aí à disposição, poderia servir aos nossos visitantes. Salmo 121, muito conhecido esse salmo, e eu quero então deixar aqui uma reflexão, porque mais um dos nossos objetivos, né, estar aqui adorando, glorificando e ouvindo a sua palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado. Se deparar com a tua palavra é animador, é de uma grande alegria, ela é impactante. Os próprios textos, os versículos em que nós lemos já soltam aos nossos olhos e traz a nós essa confiança. Mas eu te peço, Senhor, depois de meditar e assim preparar esse texto que é a tua palavra, que o Senhor me conceda a graça para ministrar e transmitir aos irmãos, à tua igreja, aqueles que vieram aqui essa noite, aos nossos visitantes, essa palavra de edificação. Conto assim com a tua presença. Senhor, leva cativo todo espírito contrário, tudo aquilo que não vem de ti, que às vezes surge nesse momento para interferir, para dispersar, para fazer com que as pessoas não prestem atenção, não consigam estar atento à tua palavra. Senhor Deus, repreenda no nome de Jesus, para que assim, ó Deus, os ouvidos e os corações também sejam ungidos para receber a tua palavra. Assim eu te peço, ó Pai. E desde já agradeço pelo resultado, pela eficácia, não daquilo que eu falo, mas da eficácia do poder da tua palavra e do teu Espírito, que é que convence, que nos traz conhecimento, ao ponto do salmista dizer: desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. É disso que eu estou orando, é disso que eu estou falando e te pedindo neste momento, para que cada um de nós sejamos edificados, fortalecidos pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar, amados. Deixa para o final. Glória a Deus. Meu lugar seguro também poderia ser minha segurança ou meu socorro, como então aqui o salmista então diz. Mas a verdade é que nós podemos identificar aqui nesse pequeno texto algumas ações, eu diria características, algumas maneiras de Deus agir, resultado da sua fidelidade para conosco, do seu amor para conosco, como nós já cantamos aqui nessa noite, para aqueles que creem nele, que creem na sua palavra, que creem nas suas promessas. Então são algumas ações, e eu respondo logo elas, porque elas fazem parte da divisão deste salmo, com algumas perguntas. Como, por exemplo, quando alguém precisa de socorro, ele então
pede ajuda porque ele precisa de um ajudador. E aqui os 2 primeiros versículos mostram exatamente essa, uma das ações do Senhor, o Deus como o ajudador. Mas também, assim como para um determinado lugar, seja uma cidade ou um local, ou para a segurança de uma pessoa, alguém vai e contrata e pede alguém para lhe manter aquele lugar seguro. O Senhor também é como um guarda. Ele é o guardador, ele é o guarda de Israel. Isso está nos versículo 3 e versículo 4. Já nos versículos 5 e 6, às vezes com o objetivo de buscar uma sombra ou um abrigo em momentos que já há um bom tempo, pelo menos esse ano eu ainda não vi, um dia totalmente ensolarado. Eu já vi até um pouco abafado, né? Teve dias que ficou bem abafado, aí veio aquela chuva mais ensolarada, aquela sequência, né, que a turma gosta até de sair, de ir para uma praia, tomar um banho, numa cachoeira, refrescar, né? Acho que esse ano, hoje já é o quê? O 10º dia hoje, é? 9º dia do ano, acho que ainda não vi, teve dias quentes, abafado. Mas tem momentos que o sol está tão quente, e nós precisamos do quê? De uma sombra. E às vezes também nas noites frias, como quem procura um abrigo para fugir, escapar do sereno. E quando nós assim encontramos, seja a sombra no dia ensolarado, seja momentos frios, né, durante a noite, nós nos sentimos o quê? Protegidos. O Senhor, além de ser o ajudador, de ser o guarda, o Senhor também é aquele que protege a nossa vida. E em quarto lugar, dentro dessas características que nós podemos identificar na ação divina, promovendo para aqueles que esperam, que confiam nele e que demonstra a sua própria fidelidade, porque parte da sua iniciativa também fazer isso. E quando nós encontramos esse socorro como um ajudador, quando nós encontramos esse guarda que nos protege da nossa integridade física, ou também do local onde nós estamos, ou quando também encontramos um lugar de um abrigo para as nossas vidas, às vezes, diante de tudo isso, ou melhor, às vezes não, quando tudo isso é proporcionado a nós, nos sentimos também o quê? Que nós estamos num bem-estar, estamos felizes, estamos contentes. Isso traz um alento para a nossa vida, porque preserva, porque aqui o texto também fala que ele nos livra do mal, preserva a nossa vida. Então Deus também é o preservador. Então nós podemos definir, né, e dividir esse salmo com essas 4 atitudes, ações do Senhor, aquele que é o ajudador, aquele que é o nosso guarda, que guarda as nossas vidas, o protetor e que nos preserva de todas as coisas. Então, este salmo que nós vamos meditar aqui nessa noite, ele transmite uma forte mensagem de segurança para nós, pois foi essa, né, a certeza que o salmista teve, não apenas de uma sensação, mas de uma certeza de segurança. E este salmo, que faz parte de uma coletânea de salmo, é o segundo de uma série que começa do Salmo 120 e vai até o Salmo 134, conhecido como Salmos de Romagem, ou de peregrinações, onde as tribos, aqueles que não residiam em Jerusalém, mas as tribos, judeus, os israelitas espalhados por cada canto, nos dias de festividade, principalmente da festa da Páscoa, que era um marco para o judeu, porque eles traziam a memória, a comemoração, como uma determinação do próprio Deus, quando Moisés estava ali à frente. E naquela libertação, eles comemoraram já a Páscoa lá no Egito, quando o anjo da morte passou, mas as casas cujos os umbrais estavam lá aspergidos com o sangue, aquela casa não foi atingida. Então houve aquela devastação da morte dos primogênitos, de todos os egípcios e principalmente do filho do faraó. Então ali já começou uma celebração e o povo lembrava, e tinha as festas, além das festas do tabernáculo, colheita, mas a principal, a festa da Páscoa, era o marco. E com isso eles saíam para subir
porque Jerusalém, né, cidade edificada sobre os montes, e também lá no monte estava o templo do Senhor. E aqui o salmista, que não identifica qual é o autor, aliás, dessa coletânea de salmo de romagens, acho que 4 ou 5, se não me falha a memória, que tem ali o seu autor definido. 4 são de Davi, composição de Davi, e um foi Salomão, seu filho, que compôs. Mas esse salmo aqui não especifica quem foi aquele que foi inspirado pelo Senhor, porque, na verdade, toda a Bíblia ela tem um único autor. Deus usou, né, cerca de 40 homens para escrever a palavra de Deus, mas ele é o autor. Toda a Escritura, como o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e tem a sua utilidade. Então aqui, embora não haja, não está sendo mencionado quem é o autor, quem compôs esse cântico de romagem, mas aqui mostra ele preocupado com uma situação. E ele faz uma pergunta a ele mesmo, por quê? Porque o caminho, às vezes, dependendo do local que eles saíam, dos seus lares, da sua casa, para ir a Jerusalém, passavam por situações de perigos, salteadores, homens terríveis que assaltavam, que roubavam, animais ferozes, sem contar, às vezes, o percurso que era perigoso, íngreme, de difícil acesso, né, as cordilheiras. Então, a questão geográfica do local, dependendo de onde você saía, trazia certos perigos. Então, ele fica aqui, diante dessa situação, eu preciso chegar, eu quero chegar ao lugar do culto, eu quero chegar ao lugar da adoração, porque também isso foi determinado por Deus. Deuteronômios, capítulo 12, né, versículo 5, diz lá, busque um lugar para que você possa adorar ao Senhor, para que todas as tribos possam ir para aquele lugar, e ali devem estar para apresentar a sua adoração ao Senhor. E ali então foi escolhido aquele lugar. Chegar àquele lugar era importante para expressar a sua gratidão, principalmente da libertação do cativeiro, mas para chegar também tinha as suas dificuldades. Se não fossem os homens violentos, né, aqueles que viviam como algumas tribos de Beduíno, que viviam de saquear, de aproveitar as oportunidades de alguns, ficavam nas espreitas, em meio às cavernas, os animais, as noites frias, e também o terreno com dificuldades, com subidas longas, a pirambeira, correndo risco. Então, o salmista, diante dessa situação, ele faz uma pergunta a ele mesmo, como nós vimos no versículo 1. Eleva os olhos para os montes. Ele tinha um objetivo. Ele tinha que chegar a um lugar. Mas como chegar seguro naquele lugar? E aí ele, então, conclama aquele que é o seu socorro. Amados irmãos, nós também estamos peregrinando. Embora nós temos a nossa residência, independente se ela é própria ou se você mora alugado por uma questão de escolha, ou talvez porque você ainda não pode ter a sua casa própria, né? Alguns às vezes têm condição, mas optaram, escolheram, não é melhor eu continuar mantendo um aluguel, mas não é isso que eu quero entrar em questão, que independente se a casa tiver no seu nome ou não, a nossa residência aqui ela é provisória, porque como o apóstolo Pedro escreveu, nós somos peregrinos. 1 Pedro capítulo 2, ele fala sobre isso. Paulo fala que a nossa pátria está no céu, Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, de onde também nos aguarda o nosso Salvador. E o restante do texto vai dizer que nós seremos transformados para morar com Ele eternamente nessa pátria. Por isso a nossa cidade, né, Jerusalém celestial, nossa, está nos céus. E nós estamos aqui como peregrinos, que diante desse percurso da vida, da nossa trajetória, também estamos sujeitos a perigos, a situações adversas, a várias situações e momentos. Então depois, aqui voltando ao texto do salmista, olhar para o monte, para o lugar que ele tinha como objetivo de lá chegar, ele faz uma pergunta a si mesmo. E o que se trata esse pedido? É um pedido de socorro ao Deus que lá habita, porque até então assim foi determinado.
Deus, quando pediu, determinou e orientou a Moisés, foi isso: quando vocês entrarem na terra prometida, escolha um lugar, e lá vai ser o lugar onde eu vou habitar, onde o povo vai estar me adorando, glorificando. Então ele faz esse pedido, e ele mesmo traz essa resposta no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele então entende que a sua ajuda exclusivamente está em Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador. Quando fala que Deus criou todas essas coisas, nós lembramos de um dos seus atributos tremendo, que Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Somente um Todo-Poderoso, Ele, o Senhor, poderia criar todas essas coisas. Então, quem nós estamos confiando para dar continuidade à nossa trajetória, à nossa caminhada de fé, à nossa labuta diária, ao nosso combate? Porque aí, depende de cada texto e situações. Paulo, ele simbolizou, ele fez uma analogia de um combate, quando ele diz ao seu filho na fé: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei essa fé. Mas também em outros momentos ele fala de uma caminhada, e nessa caminhada é preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Então o salmista, ele faz essa pergunta, e ele mesmo responde que só em Deus, o Criador de todas as coisas, ele pode estar seguro. Isso é muito importante, amados irmãos, porque às vezes nós desviamos o nosso foco. O salmista, no Salmo 20, versículo 7, não precisa abrir, ele diz assim: uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Ele é o único que pode nos socorrer. Sabe por quê? Ele é o nosso ajudador. Então essa é a primeira característica, essa primeira definição acerca da ação desse Deus como o nosso ajudador. E ele então tem certeza que a sua trajetória, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos homens terríveis e maldosos, mesmo diante de animais ferozes, até mesmo do perigo da própria geografia, do terreno, do local, ele tem uma certeza: eu não estou sozinho nessa caminhada. Meu irmão, a obra que Deus começou, Ele leva a bom termo. Quanto não são as vezes em que nós encontramos barreiras e dificuldades, quanto não são as vezes que a gente fica aqui pensando: Senhor, como é difícil. Como é difícil perseverar, como é difícil atentar para aquilo que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Quantas não são as vezes que nós sentimos o peso dessa cruz? Mas aquele que assim falou para nós é também o nosso ajudador, que está conosco, e nós precisamos crer e confiar nisso, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele que criou todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas além de ser também o nosso ajudador, os versículos de número 3 e 4 vai dizer que Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Louvado seja Deus. Ele é aquele que não deixa com que a gente caia. Em outras palavras, numa outra versão vai dizer exatamente isso. Um outro salmo, o Salmo 66, versículo 9, diz assim: foi Ele que preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Nós lemos esse salmo, passamos por esse versículo, mas essa versão que eu li agora para os irmãos está na NVI, não na versão atualizada que eu li. Quando nós abrimos o culto, nós lemos esse Salmo 66, expressando a nossa gratidão ao Senhor, aquele que não rejeita a nossa oração, nem afasta de nós a sua graça. E no verso 9 ele disse exatamente isso. Mas a Nova Versão Internacional afirma: foi Ele que preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés não escorregassem. Mas nós sabemos que há obstáculo em nossa caminhada. Nós sabemos que às vezes surgem situações, como num caminho tortuoso, caminho de dificuldade, surgem pedras, buracos, que podem fazer com que a gente venha tropeçar. Não estamos isentos disso. Por isso que não é tranquilo, por isso que nós precisamos de um ajudador, e também nós precisamos de alguém que nos guarde.
E há um outro salmo, o Salmo 37, aí é composição de Davi, no versículo 24, ele diz assim: ainda que tropece. Então Davi cogita, né, a possibilidade de ocorrer um tropeço, de ter uma pedra, um obstáculo, algo escorregadio e você ainda tropeçar. Mas o complemento do versículo, Davi diz: não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Amados, louvamos a Deus, porque é Ele que guarda a nossa vida. Porque Ele está atento. Ele não é um guarda que cochila. Quem é militar aqui, ou já prestou serviço militar, já cochilou alguma vez na guarita? E aí eu tenho que confessar que eu já. E olha, o sargento do dia, irmão Jael, foi muito camarada comigo. Aquele sargento antigo de marinha, mas foi gente boa pra caramba. Eu tirava serviço em uma guarita ali do antigo quartel de marinheiro, hoje é Almirante Alexandria. Antes era isso mesmo, tinha o quartel de marinheiro, né? Vamos lá, me ajuda aí, Marujo, né? Porque Jael foi Marujo completo. Eu só tive uma temporada. Ele cumpriu lá os 30 anos, né? Mas na ocasião quando eu servi, não tinha ainda, só tinha o aeroporto, mas não tinha a linha vermelha. A linha vermelha serve até para distrair um pouco ali, né? Para quem está essa guarita 9, ela ficava fundo exatamente assim para o galeão. E numa das madrugadas, naquele serviço terrível, quando um período de férias, e a escala, além de apertar, ela ficava um 2 por 1, e ao invés de ser só 2 horas, era 4 horas. E teve uma ocasião que eu peguei de 0 às 4. E eu fui cair na asneira de levar um Walkman. Quantos lembram de Walkman? Um jovem hoje fala: pastor, o que é isso? É um bicho? É um, né? Então tinha lá o Walkman, aquele radinho, eu botando fone, e eu fui ali embarcando na música, e eu cochilei. E essa guarita 9, ela ficava no alto, tinha que subir, né, uma escada. O sargento subiu, abriu a porta, e eu estava lá sentado no Walkman. Se entrou alguém, se passou alguém, eu não vi nada. Que péssimo, né, vigilante, que péssimo guardador. Mas o sargento teve misericórdia da minha vida, eu louvo a Deus por até hoje, né? Mas o que o texto diz aqui? Que não dormita, não cochila o guarda de Israel. Por isso que eu e você, ainda que a gente, né, na trajetória, no percurso de nossa vida, ainda que às vezes nos deparamos com um obstáculo, com situações que possam fazer a gente tropeçar, mas creia nisso, Ele nos toma pela mão, porque Ele é um guarda que está atento à nossa vida. Eu e você podemos até nos dispersar, mas não dormita, Ele está presente em todo tempo. Por quê? Porque esse guarda de nossas vidas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, não dormita, nem toscaneja o guarda de Israel. E o versículo 4, ele como quem dando ênfase, ele confirma e afirma: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto não foram as vezes em que nós nem percebemos, mas era para estarmos caídos, feridos, ou num buraco, ou numa queda profunda, ou sem condições, mas o Senhor estava ali, porque Ele tem a sua mão poderosa, que nos livra do mal, que nos sustenta, esse braço de amor. Por isso que só há segurança em Deus, e aqueles que creem nele, podem ver, né, e testificar acerca dessa fidelidade do Senhor. Ele é o guarda de Israel. Mas há no versículo 5 e 6 também aqui uma outra ação acerca do cuidado do Senhor, daquilo que Ele proporciona para nós. O verso 5 e 6 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à sua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E aqui há duas situações que eu quero destacar aqui, fazendo uma observação. A sombra que acompanha, né, porque a sombra acompanha a gente, né? Estava vendo um vídeo muito engraçado, de várias crianças. Nós não lembramos, eu não lembro quando eu descobri a sombra, né? Mas não a sombra, né, de um lugar seguro, mas aquela nossa que a gente olha assim quando o sol bate.
Aí eu estava vendo uns vídeos na internet, muito engraçado. Aí tinha uma criancinha, né, uma menininha, que não tinha seus 2 anos, mas já andava. E aí ela estava andando, de repente, a posição do sol, a sombra ficou à sua frente. Aí ela olha aquela sombra, ela vê ela se movimentando, que é o seu próprio movimento, e ela começa a correr. E o que adianta? Nada, a sombra vai acompanhando, né? Mas nós não precisamos correr do Senhor. Se bem que há momentos da nossa vida que a nossa atitude é como quem foge da presença do Senhor. Mas olha só, o amor de Deus, ele é tão leal, ele é tão fiel nos seus propósitos, ele não é homem, nem filho do homem para que minta, que mesmo às vezes, quando eu e você tentamos fugir, ele estava ali presente, como a sombra que nos acompanha. Então veja aqui essas duas situações, né, nesse aspecto, aquele que acompanha, aquele que está junto, aquele que não nos abandona, aquele que está conosco de forma ininterrupta, ele se faz presente em todo o tempo. Mas também a sombra que serve de abrigo, de refúgio. Às vezes, como eu disse, um momento de um dia ensolarado, quente, terrível calor, você procura uma árvore, ou você procura uma marquise, e ali diante daquela marquise ela serve para duas situações, tanto no momento de dias quentes, como durante a noite. Porque, amados, o salmista fala desse sol e da noite, do dia e da noite. Porque aquela região, a região da Palestina, de dia, era para lá de 45 graus. Terrível. E à noite, a queda da temperatura era absurda. Nós vemos alguns textos da palavra de Deus falando sobre isso, as dificuldades. Jacó, como pastor, cuidando do rebanho do seu sogro, se bem que ali foi um processo pedagógico, mas ainda que fosse um processo pedagógico para a vida de Jacó, que viveu a vida, pelo menos a parte da sua juventude, enganando seu pai, enganando seu irmão, na questão do direito da primogenitura, depois se apresentando diante do pai disfarçado, né, do seu irmão. Mas num processo pedagógico ele teve que aprender, né? Semeou, colheu. Mas isso também não tira o erro, a atitude de Labão, seu sogro, que foi mal, foi perverso. Determinadas vezes ele querendo então que Jacó prestasse conta de todo o seu rebanho. Aí quando então Jacó decide voltar para a sua terra, para a terra dos seus pais, e ele é abordado por Labão, porque ele saiu e não comunicou ao seu sogro, mas ele disse das noites mal dormidas, de frio que ele passou. Então nós vamos ver alguns textos que vai relatar exatamente essa característica daquela região, de dias quentes, hiperquente, e ao mesmo tempo chegava a noite frio, uma queda terrível na temperatura. Então esse lugar também serve de abrigo. O Senhor, Ele é o nosso abrigo, um abrigo de nossas vidas. Tem dia que nós passamos como dias de sol quente, angústia, vontade de encontrar, né, um lugar que tem uma sombra ou um copo com água. Ele é o refrigério de nossa vida. Ele traz esse alento. E como eu disse, mesmo às vezes quando eu e você não atentamos para isso, ou fugimos como uma criança que foge da sombra, Ele se faz presente. Bendito seja Deus que não rejeita a nossa oração, nem afasta de nós a sua graça, porque Ele está conosco. Ele é esse protetor que nos mantém seguro. Ele é o refúgio, o abrigo de nossas vidas. Enquanto eu estava preparando essa reflexão, eu lembrei de um cântico, como em outras vezes, né? Mas acho que faz bastante tempo. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia falar, mais uma vez, você vai pregar ou vai cantar? Porque às vezes a gente está ali meditando e a gente lembra de algumas canções. E essa canção aqui é bem antiga. Quem mais frequenta a reunião de oração ou, né, veio lá de Paracambi, talvez lembra. Refúgio meu és tu, refúgio meu és tu, tu és meu protetor do perigo, tu me cercas com amor, tu és meu escudo. E ao ouvir sua voz, nada temerei. Você que está aqui essa noite, Deus está contigo. Ele é o seu ajudador, não há outra forma.
Ele que te guarda, quanto não foram as vezes que era para você estar em ruínas, numa queda terrível, e Ele é aquele que não dormita, não toscaneja, Ele não cochila. Pastor Alain cochilou um dia na guarita, muitos cochilam e não conseguem dar conta do seu serviço, mas Ele é o guarda de nossas vidas, e Ele te protege desses dias intensos de lutas. O que é para nós o calor? Às vezes a intensidade da luta, do problema, da situação, das dificuldades que nós encontramos em nossa caminhada, em nossa jornada, algo que às vezes não deu certo, e às vezes isso parece que vem roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria, e nós precisamos, de se sentir seguro. Ele é o seu refúgio, igreja. Não temas, aquiete o seu coração, como nós cantamos, aquiete a minha alma. Tenha certeza da presença desse Deus, que é o ajudador, que é o guarda de nossas vidas, que é o nosso protetor e aquele que também preserva a nossa vida, porque findando os versos 7 e 8, essa quarta característica dessa ação do Deus que promove, que guarda os seus, aqueles que creem, confiam nele, ele diz, então o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O mal que tenta nos impedir de alcançar o nosso objetivo. Nós temos um adversário, o nosso mal tem nome, D-I-A-B-O, o diabo. Ele é mau, ele é perverso. A sua ação é matar, roubar e destruir, como então um dos apóstolos assim definiu, como um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Como também Pedro fala que ele se apresenta às vezes como um leão que ruge, querendo nos devorar. Nós enfrentamos essas situações, mas ele preserva a nossa vida. O salmista fala, de deslocamento, de ida, ele que guarda a nossa saída, a nossa entrada. Então isso aqui tem a ver o quê? Com viagem. Nós estamos, como eu disse, como peregrinos. A nossa pátria não é aqui. Nós não somos privados de ter sonhos, de fazer planos. Aliás, o sensato, o prudente, ele faz planos, ele planeja antes de começar uma construção. O próprio Senhor Jesus Cristo, em um dos seus ensinamentos, ele usou essa expressão, ele utilizou essa frase, essa palavra, mostrando a importância de se planejar. Então nós fazemos planos, é importante que a gente administre bem a nossa casa, a nossa família. Nós vivemos aqui como cidadãos, nós temos que tomar decisões como cidadãos que somos. Decisões na nossa circunvizinhança, decisões que afetam a nossa cidade, que afetam o nosso estado, que afetam o nosso país. De tempo em tempo nós estamos lá tomando uma decisão, escolhendo alguém, um candidato, um representante. Nós vivemos aqui, nós não estamos longe disso. Então nós estamos diante de tantas situações. E diante de tudo isso, tem o cuidado com a nossa casa, com a nossa família, os nossos sonhos. É importante que você planeje, mas pense nisso. Por isso que Tiago, quando ele fala da falibilidade dos projetos humanos, no capítulo 4, eu utilizo muito essa referência quando eu vou fazer um sepultamento. Que fala ali da vaidade. Às vezes a pessoa fala, eu vou fazer isso, eu vou para a cidade tal, eu vou comprar isso, eu vou fazer essa viagem, e esquecem de colocar Deus no seu planejamento. Aí ele diz, o que é a vida? Ela é como neblina, ela surge, mas vem um vento e a leva, vai embora. Então, não deixe de fazer plano, e plano pela sua família, pela sua casa, mas lembre-se que todos nós temos um dia aqui contado. Há um tempo determinado para cada um de nós. O sábio escreveu dizendo, há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. E um dia eu e você vamos morrer, mas nós temos um propósito maior, uma finalidade maior, um objetivo maior. Assim como o salmista estava pensando em chegar no lugar da habitação de Deus para o culto, ele olha para as montanhas. Porque ali então estava a cidade, lá estava também o templo, ele queria chegar. Nós temos um objetivo de chegar ao céu, lá é a nossa pátria.
E quanto nós precisamos desse ajudador, desse que nos guarda, desse que nos protege e que preserva a nossa vida, porque aqui vai além da questão física, vai além da questão material, vai além da questão temporal, porque está falando no versículo 7 que ele preserva a alma. Aqui está falando o quê? De vida espiritual. Aqui está falando de coisas eternas. Essa expressão vai estar falando também de coisas que vão além. Porque diz o restante, o final do versículo, desde agora e para sempre. Então está falando de eternidade, quando fala da alma. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então vai além. Não que Deus não possa nos proteger aqui e nos guardar. Nós somos testemunha dos cuidados, dos livramentos. Estava retornando antes, com parte da minha família, eu e minha esposa, meu filho Pedro, e a namorada a Amanda. Nós passamos alguns dias celebrando seus 27 anos. 27 anos, Pedro. Louvado seja Deus. E a gente retornando e pegando essa chuva o tempo todo o trajeto. E a gente vai observando, vai passando nas cidades, os rios, estava conversando aqui com o Zé Luiz, as cidades, o rio ali já quase no limite, já ao ponto de ultrapassar a parte bem próximo da ponte, bem próximo. E a preocupação, e a gente chega em casa e vê os noticiários, tudo isso, estradas, acidentes. Fala, Deus, eu não sou melhor do que ninguém, mas muito obrigado, porque eu pude chegar na minha casa. Então, quando eu entro na garagem, lá de casa, eu posso dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor guarda a minha saída, a minha entrada. Mas essa proteção aqui, ela vai além da questão física, material, temporal, ela é eterna. Preserva a nossa alma, a nossa vida espiritual, para que um dia a gente possa, então, estar eternamente com Ele no céu. E aqui, então, para concluir, me chamou a atenção um comentário desse versículo de número 4. Pastor Augusto Nicodemos, ele falando dessa expressão, que o Senhor é o guarda de Israel. Então, o que significa essa expressão? Essa expressão, ela leva para a questão da doutrina da aliança. A aliança que Deus tinha com Israel. Israel que era o seu povo, era o povo da aliança. Deus tinha escolhido essa nação, para que ele pudesse ser o Deus dessa nação, e essa nação ser o seu povo de propriedade exclusiva, aquele que estaria adorando, glorificando, testemunhando, louvando o teu nome, bendizendo, engrandecendo a sua glória. Deus deu uma lei para que esse povo andasse segundo as suas prescrições, segundo os seus mandamentos, segundo os seus preceitos. Deus fez um pacto. Deus demonstrou seu amor e o cuidado a todo tempo, não obstante a dureza do coração desse povo de dura cerviz, mas Deus tinha uma aliança com essa nação. Isaías 41, verso 8 a 10, depois de você ler em casa, fala desse amor, desse cuidado de Deus. Então essa expressão aqui, ele é o guarda de Israel, fala dessa aliança. Por isso ele guardou esse povo, por isso ele preservou esse povo. Em alguns momentos, como disciplina, como juízo, como também um processo pedagógico, por causa da dureza do coração, permitiu que eles fossem levados novamente a um cativeiro. 70 anos cativeiros, as duas tribos do sul, que ficou sendo Judá, foi para a Babilônia, tomado de forma envergonhada. O templo que eles adoravam, foram todo destruídos, levaram os utensílios, os objetos de ouro, a cidade foi queimada. Então toda aquela situação que eles tinham, todo aquele orgulho, toda aquela satisfação de poder ter a cidade santa, foi tudo destruído. Um processo de Deus, pedagógico, de ensinar a esse povo. Mas Deus permitiu eles retornarem. Teve aquelas levas,
né, por Jerobabel, depois Esdras, Neemias, na reconstrução, né, Zorobabel, Esdras, Neemias, na reconstrução da cidade, do templo. Né, aí tem um outro salmo, né, de romagem. O Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso entre as nações e diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso nós estamos alegres. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós regozijamos. Então eles experimentaram esses momentos, esse processo. Deus sempre mostrando o seu amor e o seu cuidado, Ele que guarda, Ele que conduz. Mas hoje, igreja, Israel, somos nós, o povo da nova aliança, nós somos os descendentes, não no aspecto de etnia, não no aspecto de tribo de Levi, tribo de Simeão, tribo de Judá, de Rúben, não nesse aspecto, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a palavra diz que todo aquele que crer em Cristo, olha a importância de você crer, todos aqueles que receberam, deram-lhe poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem. Pela graça nós somos salvos, essa graça nos alcançou, nós somos esse povo da nova aliança. Quando nós estudamos aqui a carta de Pedro, no capítulo 2, ele escreve para quem? Para esses peregrinos, ele escreve na sua maioria para gentios, homens e mulheres que abraçaram a fé, e ele diz lá no versículo 9, vocês são nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses nomes, né, essas expressões eram atribuídos exclusivamente à nação de Israel, que Deus escolheu aquele povo entre tantas as nações para ser o seu povo. Mas agora na nova aliança, essa expressão, Israel, os filhos de Abraão, o povo, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, são aqueles que creem e andam com o Senhor e vivem nessa expectativa de chegar a Jerusalém celestial. Por isso, creia, Ele é o nosso guarda, Ele é que protege. A igreja é a continuação espiritual dessa nação de Israel. Deus tem um pacto, uma aliança firmada no seu sangue. Não em sangue de animais como era o sacrifício, como era a aliança antiga dos holocaustos, que tinha que sacrificar um cordeiro ou um carneiro e assim oferecia. Não, Jesus Cristo, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, Ele foi levado ao madeiro, Ele sofreu, Ele derramou o seu sangue para garantir à igreja, o seu povo, essa promessa, essa grande promessa. E Ele também disse, está escrito em Mateus 28, 20, a promessa de estar conosco, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele se faz presente. No outro momento de conforto e consolo para o coração dos seus discípulos, João 14, de 1 a 3, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então nós temos a nossa casa aqui, mas ela é provisória. A nossa morada eterna está no céu. Jesus está preparando esse lugar para aqueles que então permanecerem, crerem no seu nome, confiar na sua promessa. Por isso é importante você entender esse amor de Deus pela tua vida. Então, esse agir de Deus em nosso favor. O salmista viveu aquela época, aqueles momentos das romarias, das peregrinações para a cidade de Jerusalém, para o lugar do templo. Hoje eu e você somos os peregrinos nessa terra, que caminhamos. Então, nós temos um alvo, nós temos uma meta, e é para esse lugar que nós estamos caminhando. Portanto, eleve os seus olhos para o monte, não o monte Moriá, ou de Siquém, né, como os samaritanos. Tanto que Jesus chegou um momento e acabou com essa questão de território, de local. Quando ele está ali dialogando com a mulher junto ao poço, a samaritana, depois de ela entender que ele era um profeta, ela disse, olha, qual o lugar certo para adorar? Onde nós adoramos, o meu povo, os samaritanos adoram, que era o Monte Siquém, depois então eles passaram a adorar no Monte Gerizim, ou em Jerusalém. O que o Senhor respondeu para ela?
chegará o tempo, que não é nesse monte, ou aqui, ou acolá, porque Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então nós somos esse povo, o povo da nova aliança. E qual é o monte que nós devemos olhar? Para o monte do Calvário, porque ali, naquela cruz, Ele levou os meus e os seus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou as nossas iniquidades. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus, Ele é o nosso socorro. Não há salvação entre outro nome. Não há nenhum mediador entre o céu e a terra, a não ser Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Nele é que eu coloco a minha confiança. E nada, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, nada me separará do amor que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E ali Paulo vai citando várias situações que poderiam ser possibilidades que rompesse essa aliança, mas ele diz nada, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, Ele é o nosso porto seguro, nele deve estar a sua confiança. Portanto, amados irmãos, na sua trajetória, na sua caminhada, tenha certeza disso, como o próprio Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você tem a quem pedir socorro, porque Ele é o ajudador presente na sua vida. Você tem aquele que te guarda, que não permite com que o seu pé escorregue, mas ainda que você venha tropeçar, a sua mão não permitirá com que você caia. Você tem um lugar que serve de sombra, de abrigo para a sua alma, para a sua vida, porque Ele é o seu protetor, e Ele é aquele que preserva a sua alma do mal, do inferno, da condenação eterna, porque assim Ele nos abençoa, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe, e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Como eu disse, esse salmo transmite para nós uma forte certeza, uma mensagem de segurança. Sinta-se seguro nos braços daquele que nunca te deixou. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Várias são as situações que envolvem a nossa trajetória e a nossa caminhada. O salmista começa falando de uma necessidade, da sua necessidade. Ele expressa, externa o seu sentimento, como quem precisava de um socorro, mas ele mesmo traz a resposta. E à medida que ele vai, então, caminhando, absorvendo da presença do ajudador, da presença daquele que guarda, ele então começa a transmitir essa mensagem. É certo que não dormita. Ele vai então dizendo, é Ele que guarda. Ele então passa a transferir a mensagem, ele começa a utilizar outros nomes, outros pronomes. Ele sai do eu, e ele vai então aproximando das pessoas que estavam ao seu redor, para transmitir segurança aos outros. E assim, é isso que eu e você buscamos e precisamos buscar, segurança. E uma vez que nós nos sentimos seguros, nós podemos transmitir essa segurança a outras pessoas. Nós podemos falar a outros corações que estão na caminhada. Mas como que está a sua caminhada? Como que está a sua jornada? Você que chegou e entrou por essas portas, você que louvou o nome do Senhor, você que está aqui durante esse período, desses minutos em que estamos nessa casa, nesse espaço separado para adoração. Mas como está a sua jornada? Quanto não são às vezes como a atitude de uma criança que descobre a sombra, nós nos assustamos com ela e nós corremos dela. Não corra, não fuja da presença do Senhor. Aliás, não tem como fugir. O salmista no Salmo 139, ele diz, para onde eu fugirei ou me ausentarei da sua presença? E essa expressão ela é muito importante, porque ela serve para falar de dois lados da moeda. A questão que não tem como fugir da presença do Senhor, mas também fala, quando o salmista fala ainda que eu vou aos montes, ou que esteja nas profundezas do oceano, também fala dessa onipresença.
daquele que, ainda que você esteja num lugar onde ninguém tem acesso, ou que alguém possa ouvir a sua voz, Ele se faz presente. Jonas orou nas profundezas do mar e Deus o socorreu. Talvez você esteja precisando de socorro. Você não tem percebido isso. Não queira caminhar, não queira continuar a sua trajetória sozinho. Nós precisamos da presença daquele que é o socorro bem presente na hora da angústia, que é o conforto, o refúgio de nossas vidas e de nossa alma. Ele é o ajudador fiel, o guarda que não dormita, não cochila. Eu e você já cochilamos e cochilamos na nossa vida. Talvez você tenha vivido um momento de cochilo espiritual, falta de vigilância. Talvez você não tenha vigiado a sua trajetória, a sua vida, os seus comportamentos. Mas ei, há um que não dormita, que vigia o tempo todo, e Ele tem vigiado a sua vida, tem preservado você do mal, não apenas do mal físico, dos livramentos, de acidente, de morte, de tantas coisas, mas Ele tem muito mais para preservar a sua alma, a sua vida, para que você chegue nas mansões celestiais. Nós fazemos planos, é importante que sejamos pessoas organizadas, prudentes, sensatas, que planejemos, mas você não pode deixar de lado, aliás, tem que ser a sua prioridade, o planejamento de chegar no céu. Você já pensou sobre isso? Você tem pensado sobre isso? Porque eu posso sair daqui e daqui a alguns instantes estar morto, mas assim como eu posso estar morto, daqui a alguns instantes você também pode estar. Você já pensou sobre isso? Aquele que crer, ele pode então gozar dessa presença do ajudador, do guardador, do protetor e daquele que preserva a sua vida. Só há descanso em Jesus. Só há descanso, só há nele abrigo. Ele é o nosso porto seguro. Meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Que você receba essa palavra como uma palavra de cuidado e também de um despertar, para que você entenda que você pode encontrar segurança em Deus. Aleluia. Amém e amém. Caio de Novo em suas mãos. Vamos ficar de pé. Recai em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Agradeça a Deus, porque Ele tem cuidado da sua vida. Recai em tua graça. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem proporcionado para você. Agradeça ao Senhor, seja grato. Recaio de Agradeça. novo em tuas mãos. Ele é o nosso porto seguro. Bendita a tua presença. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, Tu está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. acharei conforto em Oh, Jesus, amor. bendita a tua presença. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O seu descanso. Em teus braços é o meu
segurança de nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado a Deus pela tua palavra, que teu Espírito fale melhor a cada vida, a cada coração, Senhor. Nós somos gratos por essa noite. Nós somos gratos por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos na sua casa. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Agora, Pai, leva-nos de regresso ao nosso lar, debaixo das suas santas e poderosas mãos. Assim como tu abençoaste a nossa chegada a este lugar, também abençoa-nos, ó Deus, para que chegamos em segurança em nossos lares, em nossa casa, tenhamos um sono reparador. Ó Deus, guarda este lugar que nos acolhe, que é o lugar que é consagrado para o culto, livre da mão do malfeitor. Só o Senhor pode guardar e proteger, porque em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Então, Deus, guarde e proteja. Seja conosco durante essa semana, Senhor Deus. Seja conosco, ó Pai, durante os dias e noite em que vivemos, seja onde quer que estejamos, que a sua presença seja conosco, nos livrando de todo mal. Portanto, nós agradecemos e te louvamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém. Amém. Tenha uma boa noite, vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia.